Então, boa noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs, da paróquia de Nossa Senhora do Ó e também todos os que nos veem nesta noite, né? Com muita alegria que nós damos procedimento a, ao nosso projeto, né, de Escola da Fé de Formação Continuada, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, né? Nós estamos fazendo pelos meios sociais, graças a Deus que eles existem, né, para nos manter também perto de Nosso Senhor nesses tempos. E nós temos a alegria de receber nosso seminarista Luiz, nosso amigo, né? Irmão do seminário, também foi colega de seminário nosso pároco Padre Douglas por um ano. Está no segundo ano de teologia, né? Então está bem perto do sacerdócio, com a graça de Deus. Então rezem por ele, por sua perseverança e tenho certeza que vocês vão gostar muito desse tema de hoje, né? Pelo menos vai deixá-los um pouco mais curiosos. Acho que já não são, não sei. Mas esse tema desperta pelo menos curiosidade e um pouquinho de medo, será, né? Não sei. Mas é isso aí. Fiquem com o nosso seminarista Luiz, aproveitem e é contigo. Muito bem, nós vamos falar de um tema que desperta, como o Ícaro disse, curiosidade, em alguns desperta medo, mas é um tema que tem uma importância muito grande. O beato Papa Pio IX, ele dizia que esse tema de demonologia, daquilo que se refere ao demônio, ao inferno, ele também é um motivo de evangelização. Por quê? Porque nós, quando meditamos as dores e as penas do inferno, nós podemos amolecer o nosso coração e dessa maneira a nossa vontade vai ser motivada à conversão. Então, o objetivo maior desse estudo é a conversão do nosso coração a Deus Nosso Senhor, para que a gente possa chegar ao céu. Primeiro, a gente tem que entender 3 modos de ações. O primeiro modo de ação é o modo natural, é o modo ordinário da natureza. O segundo modo de ação é o modo preternatural, que vem do latim preternaturam, então é um modo que está além da natureza. É nesse modo que agem os anjos e que agem os demônios. E o terceiro modo é o modo sobrenatural. Então, no modo natural agimos nós, os homens. No modo preternatural, os anjos e os demônios. E de modo sobrenatural, unicamente Deus. Só Deus age de modo sobrenatural. Qual é a natureza do demônio? Primeiro, a nossa natureza, nós temos corpo e alma. Quando a alma se separa do corpo, é a nossa morte. Mas os anjos, eles não possuem corpo. Eles são espíritos puros. Eles não têm matéria, eles não têm forma. E, desse modo, o demônio, nós sabemos, antes de se tornar demônio, eles eram anjos. Então, os anjos, sendo espíritos puros, eles têm inteligência e têm vontade. Nós também temos. Então, eles possuem, da mesma forma que nós, inteligência e vontade. Mas por que esses anjos eles se tornaram demônios? Porque houve uma prova angélica. Não prova como a gente está acostumado de escola, de universidade, etc. Mas, quando eles foram criados, eles não viam Deus face a face. Deus tinha se revelado a eles de modo indireto, mas para que se revelasse a eles totalmente, ele os pôs à prova. Em que consistiu essa prova? Eles deveriam livremente escolher o amor de Deus. Mas, pela vontade, Satanás e alguns outros anjos se negaram a essa escolha livre. Por que os anjos tiveram escolha? Justamente porque eles ainda não viam Deus face a face. Se eles tivessem em algum momento visto Deus face a face, eles não teriam essa opção de escolha, porque a visão de Deus nos preenche de tal modo que nada fora dele nos importa, nada fora dele nos satisfaz, mas a visão de Deus nos preenche por completo. Então, se eles escolheram não amar a Deus, eles cometeram ali um pecado. No demônio existem 2 tipos de pecado possíveis que ele possa cometer. É a soberba e a inveja.
Ele comete a soberba no seu intelecto, na sua inteligência. Ele comete a inveja na sua vontade. Como é que acontece isso? O demônio ele é soberbo porque ele não obedece quem lhe é superior. O grande pecado dele foi querer ser igual a Deus. Ele foi fundamentalmente soberbo. E ele peca na vontade porque ele rejeita aquilo que é contrário ao que ele quer e ele tem inveja daquele que cumpre a vontade de Deus e tenta, assim, destruir essas pessoas. Satanás, durante essa prova angélica, ele influenciou, em virtude do seu ódio, em virtude da sua soberba, ele conseguiu influenciar muitos outros demônios para que, junto com ele, se rebelassem contra Deus. Da mesma forma, São Miguel Arcanjo, com o seu amor e com a sua verdade, mostrou aos anjos qual era a verdade de Deus, o que era que Deus queria, e muitos outros seguiram São Miguel e decidiram amar a Deus. Nós podemos fazer uma ligação disso quando São João fala no Apocalipse que o dragão com a sua cauda devastou a terça parte das estrelas e elas caíram do céu. Então, o demônio, Satanás, ele, com a sua inveja e a sua soberba, ele arrastou consigo muitos outros demônios. E é por isso que ele tem uma sobreposição em relação aos outros demônios. Mais para frente a gente vai ver como foi que aconteceu essa batalha angélica entre São Miguel e seus anjos e o demônio e seus seguidores. Primeiro, Santo Tomás, ele fala na Suma Teológica que existem duas formas de pecar. A primeira forma de pecar é o pecado por afeição. O que é o pecado por afeição? Esse pecado nós estamos acostumados a cometê-lo e desse modo nós temos uma afeição a tal pecado. O demônio ele tem afeição na soberba e na inveja, que são pecados que não estão ligados intimamente à matéria. Por quê? A gente deve lembrar que o demônio ele não se satisfaz com o nosso prazer em pecar, no cometer pecado. Ele se satisfaz com a nossa condenação, em virtude da inveja que ele tem de nós, porque nós ainda podemos ver Deus face a face, quando chegarmos no céu. Então, ele peca por afeição, a soberba e a inveja, mas ele peca também por participação. O que quer dizer isso? Ele, por ser o tentador e por influenciar o pecado de muitos, ele participa naquele pecado. Então, por exemplo, quando um demônio tenta uma pessoa a assassinar outra pessoa, ele peca ali por participação. Claro, a pessoa que cometeu o assassinato, ela comete aquele pecado contra a vida do outro, e o demônio peca também ali naquele ato, por participação, por ter influenciado aquela pessoa. A realidade angélica, que é a realidade do demônio, ela não é uma atuação sem limites. Nem tudo é possível para o demônio, mas tudo há dentro do âmbito da permissão de Deus. Eles estão por aí, mas eles limitam a sua ação, embora não possuam matéria, então eles limitam a sua ação a algo material ou a alguém. Então, eles podem possuir, eles podem possuir pessoas, possuir objetos, etc., que a gente vai ver mais lá para frente. Como é que se dá a ação do demônio? O demônio age de forma ordinária, ou seja, a ação comum do demônio, é na tentação. E o que é a tentação? A tentação é quando se apresentam na nossa frente duas escolhas. Uma escolha é boa, a outra escolha é má. Nós sabemos que essa daqui é boa e nós sabemos também que essa daqui é má. Mas a nossa vontade, embora reconheça o bem e o mal, ela está inclinada a escolher o mal. A tentação, ela nos convida a essa escolha maldosa, que é o pecado. Então, como é que se dá a tentação?
Como é que se dá esse processo de escolha? Primeiro acontece a aproximação. A gente tem um anjo da guarda perto da gente. Mas isso não significa que a gente tem um demônio que está perto de nós sempre, falando ao nosso ouvido, nos tentando. Não. Eles estão por aí, mas eles não estão permanentemente ao lado do ser humano. Mas quando ele vem tentar, ele se aproxima e dessa aproximação acontece o segundo passo, que é a insinuação. O que é isso? Ele nos apresenta a bela, entre aspas, ocasião de pecado. Por exemplo, aquele homem casado, o demônio, na tentação, se aproxima dele. E o que é a insinuação? Ele apresenta àquele homem uma mulher lá bonita e tal, e ele começa a pensar naquela possibilidade de trair a sua mulher. Então ele insinua, ele apresenta a ocasião de pecado e, por fim, quando há esse diálogo entre a pessoa e a tentação, ele faz a proposição direta. Vai lá e peca. E como é que isso acontece dentro de nós? Nós nos rendemos à tentação e dizemos: vai ser bom, vou lá e cometo tal pecado. Então, esse é o modo que acontece a tentação. Claro, nós podemos resistir às tentações, nosso Senhor é o exemplo disso, e nós não seremos livres das tentações, porque nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Nós não rezamos: nos livreis da tentação. O próprio Jesus foi tentado. A outra forma de ação do demônio é a forma extraordinária. Essa forma nós dividimos em 3. A primeira delas é a influência, ou alguns chamam de obsessão, outros chamam de vexação. O que é isso? O demônio, nessa influência, ele age ou internamente ou externamente na pessoa. O que é influência interna? Ele age dentro da pessoa, mas não é um sinônimo de possessão. O que é que ele faz? Ele aguça a memória da pessoa. Ele age na memória, nas recordações, na lembrança em si, na imaginação. Por exemplo, fazendo com que a pessoa lembre de um pecado cometido e venha depois a querer cometê-lo novamente. Ou ele pode fazer totalmente o contrário. Um grande santo que fez grandes obras de caridade, ele pode agir nessa pessoa, fazendo com que ele pense que todas essas obras que ele fez não foi para Deus, mas foi por orgulho. E faz com que aquele santo se desespere e termine perdendo a fé, termine pecando, etc. Então o demônio ele age ou nas pessoas muito santas ou em nós, simples pecadores. A influência externa, o demônio age nos 5 sentidos. Como é que acontece isso? No ver, ele pode aparecer para a gente. Ele pode mover objetos. Nós podemos ouvir ruídos, ouvir batidas, gritos. Nós podemos sentir cheiros. Nós podemos sentir gosto. Esse do gosto é interessante. O demônio pode fazer com que aquela pessoa dada a penitência, ela sinta, no meio do seu jejum, um gosto de um alimento muito saboroso e termine caindo e quebrando o jejum. Ou uma pessoa que gosta de comer, come normalmente, ele pode agir fazendo com que todos os alimentos se tornem ruins ao seu paladar e essa pessoa, por não conseguir comer, prejudique a sua saúde. Ele pode agir no tato. Como? Temos um exemplo famoso. Padre Pio, ele apanhava do demônio. Então o demônio batia nele, literalmente. Outro exemplo famoso, São João Maria Vianney. Na casa paroquial da sua paróquia, ele passava a noite toda ouvindo ruídos. O demônio fazia de tudo para que ele dormisse mal, para que ele ficasse extremamente cansado e no outro dia não pudesse atender tantas confissões, porque as confissões, elas são um grandiosíssimo meio para levar almas para o céu.
E o demônio, como eu disse, ele não quer que a gente vá para o céu. Ele quer, acima de tudo, a nossa condenação. Um segundo modo extraordinário de ação demoníaca é a infestação. O que é a infestação? A infestação acontece quando o demônio possui tudo aquilo que não for um ser humano. Ou seja, ele pode possuir um animal, ele pode possuir um objeto, ele pode estar possuindo uma casa. Tudo aquilo que não for ser humano que o demônio possui dá-se o nome de infestação. Os exorcistas, claro, dizem que a infestação em animais é raro. Mas nós sabemos de um exemplo famoso, quando Nosso Senhor expulsa os demônios lá e eles vão para um monte de porcos. Esse é um caso muito famoso de infestação. Deixou de ser uma possessão e passou a ser uma infestação, quando o demônio sai da pessoa e vai para os porcos. O que acontece numa casa quando há uma infestação? Alguns sinais parecidos com a influência externa. Objetos se movem, se escutam passos, gritos, ruídos, manchas. Enfim, o demônio ele consegue mudar a ordem natural daquela residência e a ordem normal das coisas ele muda para assustar, para tentar, fundamentalmente, eu vou sempre repetir isso, nos levar para o inferno. O terceiro modo extraordinário de ação demoníaca é o mais raro e o que a gente pensa ser o mais comum, mas é o mais raro. É a possessão. O que é a possessão? É quando um demônio ele toma conta do corpo da pessoa. Reparem, ele toma conta do corpo, não da alma. Então, uma pessoa possuída não está automaticamente condenada ao inferno. A pessoa ainda tem a posse da sua alma. Ela não tem mais o controle nos momentos de crise, porque na possessão, a pessoa não fica 24 horas escandalosamente se batendo como a gente está acostumado a ver nos filmes. Há momentos de crise e há momentos de calma. Quais são os sinais da possessão? O demônio, dentro do corpo da pessoa, ele tem uma vontade tirânica, imperativa de agir dentro daquela pessoa. E ele apresenta vários sinais, que são a força descomunal. A pessoa fala línguas estranhas, línguas que não conhecem. As pessoas sabem de acontecimentos que elas não presenciaram. Então, esses são os 3 grandes sinais da possessão. Como é que a gente vai saber que uma pessoa está realmente possessa ou não? Por quê? É claro que isso pode ser coisa da cabeça da pessoa. Pode ser uma pessoa mentalmente doente e apresentar esses mesmos sinais. O padre Gabriele Amorto, grande exorcista da Diocese de Roma, falecido há alguns anos, ele diz que o grande meio pelo qual nós podemos saber que uma pessoa está realmente possuída é o exorcismo. Quem é que pode fazer o exorcismo? Isso é importante. O Código de Direito Canônico diz que a diocese deve ter um exorcista. O padre que pode fazer exorcismo é aquele padre expressamente nomeado pelo bispo. Ou seja, não é qualquer padre que pode sair por aí fazendo exorcismo. E muito menos um leigo pode sair por aí fazendo exorcismo. Então, o bispo no meio exorcista, ele é responsável dentro daquela diocese por fazer essa verificação e, uma vez constatada a possessão, ele expulsar o demônio. Então, o grande meio pelo qual nós sabemos e temos certeza que uma pessoa está possuída é pela oração do exorcismo. Há um caso, o padre Gabriele Amorto relata em um dos seus livros, que ele tinha contato com muitos psiquiatras justamente porque isso podia ser coisa da cabeça das pessoas. E enquanto numa sala o psiquiatra fazia o atendimento, em outra sala ele rezava o exorcismo. E se a pessoa ali se manifestasse, é claro que aquilo ali era uma possessão. Aí quer dizer que o demônio ele lia os pensamentos do padre fazendo exorcismo? Não. O demônio não pode ler o nosso pensamento. Mas ele é infinitamente mais inteligente do que nós e percebe as nossas ações, os nossos sinais. E ele ouve aquilo que a gente pronuncia mentalmente, não aquilo que a gente pensa.
mas aquilo que a gente pronuncia mentalmente. Da mesma forma, a Virgem Maria, o nosso anjo da guarda, os santos ouvem a nossa oração mental, porque nós pronunciamos mentalmente aquela oração. Então, embora não possa ler o nosso pensamento, ele ouve aquilo que mentalmente nós pronunciamos. Qual é a causa disso tudo? Por que a possessão? Primeiro, por permissão de Deus, porque Deus, de um mal, pode tirar uma coisa muito melhor. Deus sempre faz isso. Sempre do mal, Deus extrai um bem. Segundo, castigo pelo pecado. Sim, as pessoas quando pecam, elas se abrem ao demônio, mesmo que não queiram. E qual é o grande pecado que é motivo de possessão, que é motivo de infestação, que é motivo para influência, tanto interna quanto externa, e que é em si uma tentação? É o pecado da superstição. Por quê? Porque isso tira o nosso amor e a nossa confiança, que devem estar totalmente em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é mandamento. E nós colocamos esse amor e essa confiança nas coisas que não merecem, não são dignos. Só Deus é digno do nosso amor e da nossa confiança. Então esse pecado, por ter raízes demoníacas, eles abrem a porta, escancaram a porta para o demônio. Como acontece isso? Como a gente pode cometer esse pecado? Vamos lá. Eu vi um gato preto na rua, vou ter azar. Eu passei embaixo da escada. Sabe o que acontece quando a gente passa embaixo da escada? Nada. Eu peguei o celular e era exatamente 13 horas e 13 minutos. Sabem o que isso quer dizer? Nada. Eu vou fazer aquela brincadeira do compasso. Graças a Deus eu nunca brinquei disso, eu morria de medo quando tinha isso na escola. E depois estudando eu vi que graças a Deus eu tinha medo e não chegava perto. Por quê? Essas brincadeiras de compasso, de copo, de invocar demônios, que parecem brincadeiras, mas não são. Não se pode chamar o demônio. E quando a gente chama, ele escuta e vem rapidinho para fazer a sua obra dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para os nossos amigos. Então, jamais chamar o demônio, porque ele vem. E não chamar ele para briga. Diga a ele, Deus vai te vencer, São Miguel vai te vencer. Isso é mais doloroso para ele. Uma terceira causa é quando a pessoa pede a possessão. Parece mentira, parece coisa de filme, de novela, de série. Mas existem pessoas que pedem a possessão como? Elas vendem a sua alma ao diabo. O diabo, ele é o mentiroso, o grande mentiroso, o pai da mentira. Essas pessoas cumprem esse contrato de venda. Mas o demônio, por ser mentiroso, nós não. Quem faz esse contrato não tem garantia de que ele vai cumprir a sua parte. Ele toma a alma da pessoa que entrega a ele, mas ele não dá de volta aquilo que ele prometeu. E a pessoa é condenada e é possuída. E tem o demônio sempre perto dela por uma besteira. Por que besteira? Por fama, por dinheiro, por sucesso, que são coisas passageiras. Então, pacto com o demônio existe e nós devemos estar muito, muito, muito longe disso. Entenderam? Jamais chamar o demônio, jamais se aproximar do demônio, porque ele vem e ele é capaz de nos destruir. Deus é capaz de vencê-lo. Então, estar sempre perto de Deus, porque Deus é capaz de vencê-lo. A partir dessa exposição geral, a gente não pode tentar falar tudo do demônio numa coisa curta. São coisas para horas e horas falando. E nós não temos esse tempo. A partir disso, alguns questionamentos surgem. O primeiro deles é por que Deus, sendo todo-poderoso, por que ele não destrói o demônio? Primeiro, porque Deus, ele sustenta todas as coisas no ser. Deus pensa numa coisa e ela existe. Deus continua pensando, ela continua existindo. Deus para de pensar e ele deixa de existir. Então, Deus pensa no demônio porque Deus ainda ama. Deus ama todas as suas criaturas. Em Deus não pode haver algo que não seja amor.
E Deus permite a ele a existência. Isso é muito claro. Olha, para nós é muito melhor existir do que não existir. E para os demônios também. Isso para eles é uma felicidade, é a única felicidade que eles têm. É a felicidade em grau mínimo, mas é uma felicidade que eles têm, que é existir. Claro, nós sabemos que na batalha final ele será destruído. Um segundo questionamento. Como foi que aconteceu a batalha no céu? Ora, se os anjos não têm matéria, é impossível que eles sejam aquelas. Um bebezinho, gorduchinho, com a bochecha grande, feito a minha, bem branquinho, do olho azul e o cabelo enroladinho, loirinho. Aquilo serve para a nossa imaginação, mas para a realidade aquilo não serve. É impossível também que São Miguel seja aquele anjo bombado com um escudo e uma espada. Eles são espíritos, eles não possuem matéria, eles não têm corpo. Então como é que acontece essa batalha no céu? É uma batalha intelectual. Eles têm intelecto, eles têm inteligência e vontade. E há uma forma bem poética que o padre Fortea, um exorcista espanhol, ele relata essa batalha. Como é que ele diz que aconteceu isso? Que Satanás, quando viu lá aquela possibilidade dentro dele, ele pensou na possibilidade de ser igual a Deus, ele quis alcançar Deus por sua natureza, mas ele não podia. Então, ele, invejoso e soberbo, arrastou consigo outros anjos para que rejeitassem Deus. E qual foi o golpe final? Essa alegoria toda de São Miguel com a espada. Qual é a espada de São Miguel? São Miguel mostra a Satanás e aos demônios a verdade. A verdade que muito falta ao nosso tempo. Talvez eu acho que a gente precisa que São Miguel mostre de novo a gente a verdade. E qual é a verdade que São Miguel mostra? É quando ele diz, quem como Deus? Ninguém como Deus. Essa frase é a espada de São Miguel que rasga o peito de Satanás. Claro, de uma forma alegórica, para que a gente compreenda. Satanás, quando vê a verdade, ele não resiste, ele sucumbe e cai miseravelmente com os outros demônios. E, como eu disse, talvez a gente precise que São Miguel apareça de novo e nos mostre a verdade. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Porque no nosso tempo muitas pessoas se acham deuses. Muitas pessoas acham que o poder é Deus, que o dinheiro é Deus. Mas nós cristãos, católicos, temos que ter sempre em mente que ninguém como Deus. Nosso Deus é único e verdadeiro. E fora dele não há salvação. Nosso Senhor é o caminho. Fora dele tudo é atalho. Só temos um caminho. Nosso Senhor é a verdade. Só temos uma verdade. Fora de Jesus Cristo tudo é mentira. Nosso Senhor é a vida. Fora de Cristo tudo é dor, sofrimento, ilusão e morte. E uma última pergunta é: por que, sabendo que Jesus era Deus, o demônio tentou Jesus? Ora, o demônio ele é o tentador por excelência e ele não podia perder a oportunidade. Ele deve ter pensado consigo mesmo: oxe, tentar Deus é agora. Pronto, ele viu a oportunidade e se tentou a si mesmo. Ele foi tentado por ele mesmo a tentar Jesus Cristo. Como eu disse, Deus tira uma coisa boa de tudo, até das coisas mais difíceis. Ora, o demônio, ele tenta Jesus Cristo sabendo que vai perder. Jesus Cristo aceita a tentação para nos mostrar que nós podemos vencê-la. E para mostrar que Deus, ele sabe mais que o demônio. Que Deus, ele é mais poderoso que o demônio. E que é só Deus que nos salva. E Jesus, a partir disso, ele nos dá dois grandes meios de vencer a tentação, que são o jejum e a oração, sempre associados. Lembrar, jejum sem oração é regime. E nós não somos cristãos para estar fazendo dieta. Claro, quem precisa, quem gosta e tal. Mas não usar jejum como dieta.
Jejum está unido à oração, porque mortifica a nossa vontade, nos associa ao sofrimento de Cristo e nos faz ser santos. Esse é o grande meio de vencer o demônio, pelo jejum e pela oração, sendo santos, porque Deus quer de todos nós que sejamos santos. Todos podem ser santos. Não é exclusividade de padre, de bispo, de freira, de cardeal, de papa, de frade. Todos os cristãos são chamados à santidade, porque todos nós somos chamados a esse imenso, grandioso amor de Deus. Para vencer o demônio, basta que a gente responda sim a Deus. E Ele está lá, como um cachorro acorrentado. Se a gente não chega perto dele, ele não vai nos fazer nada. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Obedecer a Deus, amai a Deus, ele se aproximará de vós. Então é isso, uma exposição geral sobre demonologia, sobre os anjos, etc., a ação do demônio. E se houver algum questionamento, podem falar com o Padre Douglas, o grande amigo Padre Douglas, ou com o Ícaro, e eles me enviam e eu mando a resposta para vocês, tá certo? Deus abençoe vocês e sejamos todos santos. Rezem por mim.